Olá, queridos, a graça e a paz da parte de Cristo Jesus seja ricamente derramada sobre a sua vida. Bom estarmos juntos mais uma vez. Essa é a classe de Josué. Hoje nós estamos no último capítulo, fechando o estudo do livro de Josué da nossa escola de discípulos. E antes da gente fazer a leitura e começar a trabalhar aqui o texto, eu quero fazer como a gente sempre faz. Vamos orar, vamos colocar este tempo na presença do Senhor e agradecer ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Amém? Feche seus olhos, olhe junto comigo, vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos, reunidos, ó Deus, através deste canal. E na presença do Senhor queremos estudar a tua palavra hoje, fechando o estudo desse livro, um livro tão desafiador que é o livro de Josué. Abençoa cada um, dá instrumentalidade, sabedoria. Assim eu peço ao Senhor e desde já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos fechando esse livro muito abençoado, o livro de Josué. Se você está chegando agora, entra depois no nosso canal, começa a assistir, porque vale a pena você poder participar de tudo aquilo que nós já trabalhamos no livro de Josué. E hoje nós fechamos esse assunto, esse texto muito rico que nós vamos trabalhar aqui. No capítulo 24, Josué vai recapitular, falando sobre a benevolência do Senhor, a provisão do Senhor para com seu povo, e chamando o povo para renovar essa aliança, renovar o comprometimento do povo com o Senhor, porque o Senhor estava comprometido com o povo, mas nós vamos ver muitas vezes que nem sempre o povo está comprometido com o Senhor. Então a palavra do Senhor diz assim, fala assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Siquém, gente, nós já falamos, é um lugar que ficou durante um bom tempo ali, eles ficaram acampados ali. Siquém, se você for estudar a Bíblia, voltar lá para Gênesis, Siquém tem uma história muito interessante, né? Em Siquém é um lugar que carregava toda uma história por trás, uma tradição, né? Nesse aspecto religioso. Se você for depois, não só aqui em Josué, mas Gênesis 12, 33, são vários capítulos. Você vai ver Deuteronômios, você vai ver Juízes, você vai ver que Siquém sempre aparece. Tá? Há uma história aí, principalmente pela questão que começa lá com Abraão, na região pela cidade de Siquém. Tá? E mais uma vez eles estão aí reunidos, né, como está aqui no versículo 1, e aí Josué chama os anciãos de Israel, e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. O que a gente percebe? Que essa não é uma reunião qualquer, não é uma reunião onde Josué está se colocando ali para falar como uma liderança, ou o próprio sacerdote, né, o sumo sacerdote. Na verdade, todos eles estão reunidos, e eles estão reunidos diante de Deus. Então, é como se a gente pensasse numa cerimônia que tem um aspecto mais formal, porque todos estão ali, inclusive Josué, todos estão ali na presença do Senhor. E esse discurso, se você vê que ele é um discurso ele tem um caráter mais formal, até pela fórmula poética que ela é usada, e quando você estuda um pouco sobre essa linguagem israelita, né, judaica desse tempo, eles chamam isso de fórmula poética. Por quê? Porque começa assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, né, que está no versículo 2. Então, então disse todo o povo, então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então, esse início, essa forma de começar, ela mostra que essa reunião tinha um caráter mais sério, né, tinha uma mensagem ali mais séria, e era algo que vinha do Senhor.
tá? Então não era uma reunião que ia tratar de alguma coisa referente às questões da nação no seu aspecto ou social ou militar, de inimigos. Na verdade, aquilo agora era uma reunião porque eles estavam diante do Senhor. É como se o Senhor estivesse ali através de Josué para falar com o povo. E basicamente é isso mesmo. O Senhor está usando Josué, né, para fazer o povo lembrar de tudo aquilo que ele fez, né, e também levar o povo a entender a responsabilidade. Por quê, queridos? Porque esse já é o final da vida de Josué. Tanto que o capítulo termina relatando a morte de Josué, já com bastante idade, com 110 anos. Então esse é o momento em que ele chama, né, como poderia dizer um pai, que já está no seu momento final, ele chama seus filhos para dar as últimas instruções, para lembrá-los das coisas que são importantes, né, para abençoá-los, para prepará-los, para alertá-los. É mais ou menos aqui o que nós estamos vendo através dessa postura de Josué. É claro que por trás disso, né, essa figura do pai mesmo, ela se encontra na pessoa do Senhor, o Deus de Israel por trás disso, que está chamando o povo. E aí ele diz aqui no versículo 2, né, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, o que ele está... Observe que ele volta lá atrás. Ele volta basicamente na questão dos patriarcas, começando, né, por Abraão, e mostrando que Abraão não era um seguidor do Senhor. Abraão foi chamado pelo Senhor, ele teve um encontro com Deus, tá? Ou seja, né, os ancestrais deles não adoravam o Senhor, eram todos idólatras, né? Ele cita aqui Abraão, ele cita Terá, ele cita Naor, eram todos idólatras. Ele fala, serviram a outros deuses, ou seja, se o Senhor não tivesse vindo, chamado e falado, eles estariam na ignorância, tá? Isso, gente, eu estou molhando bastante a garganta para evitar que eu fique tossindo, tá? Que aquela tosse minha ainda não está 100%. Então, até que o Senhor os encontrasse, até que o Senhor se revelasse, né? Até que o Senhor levantasse, né, Abraão, depois junto com Sara, e a promessa de que eles constituiriam um povo, né, uma nação, até que isso acontecesse, todos estavam perdidos, andando pelo seu próprio caminho. E isso, gente, é muito interessante porque você vê essa essência do plano missional de Deus, do plano de salvação aqui de Deus. Porque o que está mostrando? Ele está mostrando, fazendo o povo entender, quando ele fala isso, gente, quando ele retoma lá para Abraão, porque agora o povo está na terra. E esse povo vai prosperar nessa terra. Esse povo, na verdade, muitos anos se passaram, né? Se Josué morreu com 110 anos, com 85 anos foi o tempo da paz e foi o tempo da divisão, quando começou a divisão dos termos, né, das tribos. Então já tinham pelo menos uns 20 e poucos anos já nessa história. Ou seja, as cidades já estavam ali caminhando, as tribos já estavam se desenvolvendo, uma nova geração já estava aí, às portas para começar a crescer e acontecer. Ou como nós poderíamos dizer, a vida estava continuando. E é nesse momento que o Senhor vem para falar, e ele retoma lá atrás para mostrar o quê? Que a nação não era em si, por si mesma, especial.
que eles não eram por si mesmos especiais, que eles olhassem para o Senhor, lembrando que até mesmo os seus ancestrais, a quem Deus deu as promessas, a quem Deus fez, né, como ele fala aqui no versículo 3, que Abraão fez Abraão andar por toda a terra de Canaã, ou seja, muitos séculos antes, Abraão andou por aquela terra que já era a promessa do Senhor, que viria a se cumprir, mas muito tempo depois. Então, é interessante, é importante a gente compreender isso, porque o que o Senhor quer mostrar aqui? Por que o Senhor está usando essa forma de falar? Porque era importante que a nação entendesse, que as próximas gerações entendessem, que não havia, que eles não eram maravilhosos, mas que havia algo maravilhoso que estava na vida deles, e, né, que era o Senhor. Que era o Senhor que havia se achegado, que era o Senhor que havia abençoado. E se eles estavam hoje, se eles estavam abençoados, se eles experimentavam algo diferente, isso era por causa do Senhor. A mesma coisa, gente, é na nossa vida. A palavra de Deus fala que nós somos vasos de barro, né? Mas há algo, há um tesouro que foi colocado em nós. Esse tesouro não é nosso, não está em nós, no sentido de que isso havia na nossa vida, nós recebemos isso. E a palavra de Deus fala que isso é para mostrar a excelência, a grandeza do poder de Deus. Tá? Então quando ele usa essa expressão para dizer assim, olha, se eu não fosse o Senhor, estava todo mundo perdido. Estava todo mundo vivendo seus caminhos, mas o Senhor se revelou, o Senhor chamou, o Senhor fez uma aliança, o Senhor estabeleceu e o Senhor fez com que se cumprisse o que ele estabeleceu. A mesma coisa, gente, não somos nós que possuímos algo maravilhoso dentro de nós, né? Na verdade, é o Senhor. É o Senhor que escolhe habitar em nós. Então, se há algo maravilhoso dentro de nós, é a presença do Senhor, porque o Senhor se achegou a nós, né? Então toda a glória seja dada ao Senhor, e isso é por causa do Senhor, por causa do seu amor, por causa da sua soberania, por causa da sua benevolência. Amém, queridos? Então isso era para que o povo mantivesse os olhos no Senhor, o povo mantivesse a sua confiança, a sua dependência no Senhor, para que o povo não se desviasse, né? É a mesma coisa para nós. Amém? E aí no versículo 5 ele fala, enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E aqui ele começa a lembrar esse processo, né? Já passou Abraão, Isaac, Jacó, e agora ele chega em Moisés, ele relembra, né, toda aquela questão de Moisés, de Arão no Egito, o Senhor usando eles para ferir o Egito, né? E falando que ele fez isso para tirá-los de lá. E o versículo 6, e tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. A gente conhece, né? Aqui o versículo 5 até o versículo 9, o Senhor está usando Josué para recapitular toda a benevolência do Senhor em favor do seu povo. Sabe, irmãos, eu acho que de vez em quando a gente tem que fazer isso. Nós precisamos parar e lembrar, e citar, e declarar, e proclamar, né, a benevolência do Senhor. Quanta benevolência do Senhor, irmãos, eu e você já não recebemos, já não experimentamos, né? Então, Josué está trazendo, recapitulando isso. Mas para mostrar que há toda uma construção de Deus que vem se estabelecendo, e as promessas do Senhor vão se tornando cada vez mais fortes, mais reais, e vão se manifestando na vida do povo. Então ele fala, quando a gente lê aqui, né, ele mostra a benevolência, ele inclui, né, aqui a geração de José, né, a geração de Josué, mostrando que a geração de Josué ela faz parte de toda essa benevolência, ela está experimentando a benevolência, né? Ele fala aqui no versículo 6, e tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar,
os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Nós já vimos essa questão ser estudada, né, ser estabelecida, nós já vimos isso acontecer. A gente sabe que foi o processo da tirada, que depois da morte dos primogênitos, o faraó decide então perseguir, ele vai perseguir, e eles estão agora, o povo hebreu está diante do Mar Vermelho, e eles, né, ficam sabendo que Faraó está chegando com seus carros, com seus cavaleiros, né? E versículo 7 fala, e clamaram ao Senhor. Então ele se refere aqui à geração anterior, que foi aquela geração que não entrou na Terra Prometida, porque era uma geração incrédula e desobediente ao Senhor. E fala, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós, os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. Então, todo aquele episódio, né, que o mar se abre, depois o mar se fecha, né? E ele fala, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias, ou seja, foram aqueles 40 anos no deserto, por conta do que acontece lá em Números, quando o povo, acho que Números 23, 24, quando o povo desobedece ali e desagrada profundamente o Senhor. Né? E depois no versículo 8 ele continua falando, então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, tá? Os quais pelejaram contra vós, ou seja, ele está se referindo aos povos que ficavam na parte que antecedia o Jordão. Tá? Ele falou, olha, eu trouxe vocês, eles pelejaram, porém eu os entreguei nas vossas mãos e possuísse a sua terra e os destruí diante de vós. Então está lembrando assim, que mesmo antes de cruzar o Rio Jordão, o Senhor já estava ali dando vitória, lembrando, né, ao povo que era o Senhor que pelejava por ele. Né? Então a gente vai vendo toda essa questão, mostrando que não foi apenas lá com Abraão, que não foi apenas com Isaac, com Jacó, né? Que não foi apenas com a geração anterior que o Senhor fez, né? Mas o Senhor continuava trabalhando de forma benevolente para os seus povos, para o seu povo, até mesmo nos dias de Josué. Então ele faz esse retrato para mostrar que o mesmo Deus que agia lá é o mesmo Deus que age hoje. E gente, isso não mudou. Né? Isso não mudou. Às vezes a nossa incredulidade, o nosso coração nos engana com esse tipo de pensamento, mas o mesmo Deus que fez tudo isso é o mesmo Deus que ainda tem a fazer na minha vida, na sua vida, nos dias de hoje. Né? Você pode não ter hoje um mar vermelho no sentido literal, né, físico, mas quantas vezes nós nos encontramos diante, né, de um mar vermelho da nossa vida, né, de uma situação que parece intransponível, que não há um caminho para ir para frente. Quantas vezes nós olhamos e percebemos que existem o inimigo nos perseguindo, ou inimigos nos perseguindo, pessoas, né, que têm vindo contra nós, e nós vemos de uma forma tão maravilhosa que o Senhor ainda abre o mar, né, o Senhor ainda faz um caminho. A gente vê às vezes Deus fazendo um caminho, pelejando por nós, nos dando vitória. Né? Então a gente tem que entender esses aspectos da palavra de Deus, entender a realidade dessas coisas, a sua equivalência para os dias de hoje. Né? Não apenas ler aqui, porque a gente tem que entender que da mesma forma como eu estou falando para vocês aqui, que esse mesmo Deus é o Deus que fez tudo isso que nós estamos lendo e faz hoje, o mesmo sentido quando Josué está falando é a mesma coisa, para fazer-nos lembrar que o mesmo Deus que alguns anos atrás, aí, poucos anos atrás, concedeu que agora eles habitassem nessa terra, eles estivessem ali, é o mesmo Deus que fez tudo isso, que os tirou do Egito, que estabeleceu a sua aliança já muito tempo antes mesmo deles existirem e de tomarem posse da terra. E deu vitória, né? Deu vitória, derrubou aí aqueles que habitavam além do Jordão. Né? Depois ele fala, levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Peor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. Então aqui ele vai falar dessa batalha contra Balaque, né?
que o Senhor concedeu a vitória, mas que Balaque usou a estratégia de chamar Balaão para que ele fosse um blasfemador, para que ele amaldiçoasse, e o Senhor fala, mas eu não ouvia Balaão. Ele fala, pelo que ele vos abençoou, o Senhor ainda reverteu o desejo da maldição como bênção, né? E os livrou na sua mão, ou seja, o Senhor deu vitória. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa história de Balaão, tá? Você pode ir lá para números 22 até números 24, essa história está registrada ali. Ok? Depois no versículo 11 ele fala, e passando vós o Jordão e vindo a Jericó, aí ele está lembrando agora de algo muito recente, algo que tem aí 20 e poucos anos, que é quando eles entram, né? Um pouco mais de 20, 25 anos. Quando eles entram, eles atravessam o Jordão, agora eles entram na terra. Ele fala, olha, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Então, o versículo 12, gente, ele está basicamente recapitulando o livro de Josué inteiro, porque, né, começa exatamente com a chegada, com eles passando o Jordão, enfrentando Jericó, e a partir daí é uma descrição de várias e várias batalhas contra vários reis, vários povos que viviam na terra de Canaã. E ele pega, né, e resume tudo isso dizendo, olha, né, vocês passando o Jordão, vieram a Jericó, os habitantes lutaram contra você, assim como todos esses povos, porém os entreguei nas vossas mãos. Né? E aí ele vai usar o versículo 12, uma expressão muito interessante, ele fala, enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Aí essa pergunta, que são esses vespões, tá? Que ajudaram, né, auxiliaram Israel no cumprimento da promessa? Bom, há duas principais vertentes aí. Uma, que isso é uma alegoria, né, porque o Senhor trouxe terror, o Senhor trouxe pânico no coração dos cananeus. Lembra lá em Josué, no capítulo 2, quando a Raabe, ela então se encontra com Josué, Raabe não, quando Raabe, ela fala para os espias, que os espias depois vão contar para Josué, ok? Desculpa, balanou aqui. E ela fala assim, olha, né, nós estamos com o coração, estamos com o nosso coração desmaiados, porque o rei, os príncipes, todos eles estão com o coração desmaiado, porque sabemos, né, o que o Deus de Israel fez, e sabemos que o Senhor nos entregou nas vossas mãos. Então, o coração desses povos aqui, uma das ideias é que o Senhor trouxe um terror, né? O Senhor trouxe um pânico de Deus, um pânico, né, do povo, de tudo, entre os cananeus, tá? De forma que eles já estavam com o espírito abalado, que eles já estavam com medo, que eles já estavam, na verdade, desestabilizados. Deus havia os desestabilizado, ok? Mas também existe a opção de que fossem, que a gente, né, de uma forma literal, quando ele fala enviei vespões adiante de vós, de que de fato isso fossem vespões mesmo, de verdade, literais, né? Que particularmente eu acho um pouco menos provável, porque não há nada no livro de Josué ou em algum outro registro dizendo que o Senhor mandou vespas, né, vespões, né, para ir contra os inimigos. Eu acho pouco provável, eu acho que o sentido mais alegórico se encaixa melhor, mas Deus poderia ter mandado um enxame de vespas, né, contra os povos? Poderia, né, porque Deus é Deus, se Deus quiser ele pode reunir, né, assim como nas pragas do Egito, ele reuniu lá a praga das rãs e dos gafanhotos, né? O Senhor estabeleceu aquilo. Ele poderia ter enviado vespões de verdade? Poderia, né? Mas eu acho que
tópico aqui não é discutir se eram vespões de verdade ou se era alegórico. Eu acho que o que é legal aqui é o que está sendo afirmado. E o fato é, Deus lutou por Israel. E as vitórias que eles tinham, as vitórias que eles obtiveram, não foram por causa do seu poder militar, do que Israel tinha de poder militar. Tá? Tanto que ele fala no versículo, não com a tua espada, nem com o teu arco. Tá? E essa referência que ele faz aí dos reis dos amorreus, como a ambos os reis dos amorreus, ele está falando aqui de Seom e Og. Tá? Depois, se você quiser, eles foram derrotados por Israel no deserto, isso está lá em Números 21, do versículo 21 até o versículo 35. Tá? No versículo 13, que fecha essa primeira parte, que é a parte onde Josué está recapitulando a benevolência, a provisão do Senhor. Ele vai dizer aqui no versículo 13, né? E vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitai nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então, essa expressão aqui, né, que vocês não plantaram, que vocês não edificaram, que vocês não fizeram nada, mas agora vocês estão ali vivendo, comendo, plantando. O que a gente tira de lição? Né? Tudo isso era benevolência, um presente de Deus para o seu povo. E, querido, isso não mudou. O Senhor continua sendo um Deus benevolente. Quantas vezes o Senhor faz coisas, né? Nos abençoa, nos ajuda, coisas que nós não plantamos, não semeamos, mas nós de repente colhemos. E isso é benevolência do Senhor na nossa vida. Agora, a partir do versículo 14, queridos, é o momento onde ele vai começar a falar, ainda que ele lembre algumas coisas dessa provisão do Senhor, ele também vai começar a falar que existe uma responsabilidade, né? E que esse povo tem que estar firme com o Senhor. Então, verso 14 ele fala assim, agora pois temei ao Senhor. Ou seja, tudo isso que foi dito, para que vocês lembrassem, entendessem, recordassem na mente de vocês, tem um propósito, não é apenas contar história para vocês, mas dizer assim, olha, agora, depois que vocês ouviram tudo isso, lembraram de tudo isso, temam o Senhor, né? E serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Bom, vamos lá. Quando a gente lê o verso 14 e vê essa afirmativa, o que a gente pode, de repente, supor? Duas coisas. Então ele fala aqui, né? Observe que ele começa chamando para um compromisso, né? Então, temam o Senhor e sirvam o Senhor com sinceridade e com verdade. Até aqui, beleza. Aonde a gente tem que pensar? É a segunda parte do verso 14, quando ele fala de deitar fora os deuses a quais serviram vossos pais no rio, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Bom, aí tem algumas coisas que a gente tem que pensar, porque isso pode ser apenas algo, sei lá, colocado, porque desde que eles saíram do Egito, eles ficaram, a primeira geração morre, eles ficaram 40 anos no deserto, vem essa nova geração passa 5 anos guerreando, agora já se passaram 20 e poucos anos, tá? E o Senhor está falando agora de servir a outros deuses. Então, as coisas não... Eu posso entender isso como um alerta, tá? Eu posso entender isso como algo... Porque eles estão no meio de uma terra, de um povo, porque pode ser que eles encontrassem nas casas das cidades onde eles habitaram, dos lugares onde eles estavam, pode ser que eles encontrassem esses poste-ídolos, esses ídolos do lar, né? Porque o poste-ídolo muitas vezes era uma imagem que ficava fora, ficava na cidade, ficava em pontos da cidade, tá? E você tinha, além do poste-ídolo, você tinha também o ídolo do lar, que eram imagens de divindades, né? De criaturas que ficavam dentro das casas, tá? Em algum lugar onde as pessoas acabavam
fazendo algum tipo de prece, acendendo algum tipo de incenso, queimando alguma coisa para supostamente obter o favor dessa divindade que ela acreditava. Tá? E aqui ele está dizendo, olha, né, vocês deitai fora. Então pode ser que de alguma forma o povo estava, tá? O povo já estava, havia se misturado, então alguns guardaram imagens, alguns guardaram esses ídolos do lar, talvez essa contaminação, o Senhor já estava vendo isso, talvez é uma coisa pequena, mas o Senhor sabe que algumas coisas pequenas, se elas não são tratadas, elas começam a ganhar como fogo, né, que vai se alastrando. Pode ser também, além dessa questão deles terem encontrado, terem guardado, a gente viu, quando a gente estudou todo o livro de Josué, que no processo de entrar na terra, muitas vezes eles não consultaram ao Senhor, e outras vezes eles também acabaram não cumprindo, obedecendo o que Deus estabeleceu. Então, alguns desses povos, eles continuaram lá. Eles habitaram no meio dos israelitas. Em alguns casos, os próprios israelitas não cumpriram de conquistar a cidade, de matar a todos. Então, há lugares onde ainda você tinha, mesmo sendo terra agora israelita, você via alguns lugares que os povos, alguns restantes, ainda habitavam em cidades mais longes, mais afastadas, mas eles estavam presentes ali. Tá? Então pode ser que tudo isso estava gerando agora esse contato, essa aproximação, essa convivência, e de repente o Senhor já estava vendo, ok? O Senhor já estava vendo um comportamento equivocado na vida, talvez do povo, não talvez uma maioria, talvez uma pequena minoria, mas o Senhor sabe o poder que a idolatria ela tem para contaminar o coração do povo de Deus. Israel, o Antigo Testamento é uma história que a gente vê com muita clareza todas essas questões. Tá? E aí o versículo, e aí ele fala, né, olha, temam ao Senhor, sirvam ao Senhor com sinceridade e com verdade, né? Ou seja, sem máscara, sem cera, né, sem uma aparência, mas de todo o coração de vocês. Ok? Aí no versículo 15 ele fala, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem sirvais vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase Josué já havia usado anteriormente, né, quando o povo estava ainda longe dessa questão de atravessar, de entrar na terra prometida, ainda sobre a batuta de Moisés, ao episódio do bezerro de ouro, aquela coisa toda, da traição, do levante lá, e Josué usa, ele diz, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então isso estava muito claro, e agora ele está trazendo essa questão para o povo, olha, se não está bom para vocês servirem ao Senhor, então escolham. Vocês querem servir aí os deuses que estavam ali além do rio, né? Ou os próprios deuses que vocês conquistaram as terras, vocês podem servir, vocês têm que fazer uma escolha. Ele fala, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá? Então, aí o povo responde, né? E diz, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses. Bom, o que acho que vale a pena a gente citar aqui, né? Ele coloca, né? Ele faz isso no sentido de encorajar, de ter o encorajamento, né? De, olha, não tem como vocês ficarem em cima do muro. Vocês têm que servir o Senhor. Então escolham, né? Tomem uma decisão, né? De estar com o Senhor e não se curvarem aí, não terem falsos deuses.
ele fala assim, olha, caso o povo não optasse pelo Senhor, escolheria entre os deuses dos seus ancestrais ou os deuses que estavam presentes, os deuses amorreus, né? Os deuses cananeus. É claro, gente, que essa palavra de Josué, ela é retórica, tá? Ele não está, de fato, querendo que o povo fazer um censo e uma votação. Ele, na verdade, está dizendo tudo isso para que o povo permaneça na presença do Senhor. Porque diante do Senhor não tem várias opções. Diante do Senhor só existe uma opção. A opção de estar com o Senhor. Ok? E você vê aqui a postura de Josué como líder, que está falando a verdade, que está chamando a atenção do povo, desafiando o povo, encorajando o povo, de fato, a servir o Senhor. Tá? E aí, diante do que ele fala, né, no versículo 15, o verso 16, o povo responde, né? E o povo reconhece a sua dívida, no sentido assim, de serem devedores daquilo que Deus fez por eles. Né? Então eles reconhecem o débito deles com o Senhor por causa de todas as benesses que o Senhor concedeu para eles. Né? E a ideia aqui é exatamente isso, que com todas essas questões, os israelitas se lembrassem do que Deus fez por eles e inclinassem o coração deles e a disposição deles para servir ao Senhor. Tá? Porque aí o povo continua respondendo aqui, dizendo assim, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então aqui o povo responde, e o povo responde reconhecendo, né? Reconhecendo que foi o Senhor e que eles querem servir o Senhor. E aí o verso 19, né? Você vê essa frase que tem que ser entendida, porque Josué diz assim ao povo, não podereis servir ao Senhor porquanto é Deus santo e zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Eu tenho que entender que não é uma negativa, não é que Josué está dizendo, olha, vocês não vão poder servir o Senhor. Não, vocês não podem servir o Senhor. A ideia é, olha, entendam a profundidade, né? Entendam o comprometimento, entendam, quando ele usa essa expressão exagerada, né? Não podereis servir ao Senhor, ele está dizendo assim, olha, a fé de vocês e o compromisso de vocês não pode ser algo pequeno e superficial. Vocês têm que entender, queridos, que vocês estão se comprometendo com o Senhor, então vocês não podem servir o Senhor de forma superficial, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é zeloso, porque Ele não vai tolerar, não vai perdoar as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Ou seja, vocês não vão andar de qualquer jeito na presença do Senhor, como se estivesse tudo bem, como se Deus não estivesse vendo. Tá? Então, eles fazem essa colocação. Então, esse uso dessa expressão exagerada é para mostrar a gravidade da obrigação com a qual eles estão se comprometendo, porque aqui é um tempo de renovação, de comprometimento, renovação diante da aliança que o Senhor já havia feito. Então, por que isso é importante? Porque, olha, gente, mesmo com essas palavras do povo, vocês vão ver, quando você pega o livro de Juízes, que não demorou muito para que as atitudes de Israel se mostrassem insatisfatórias nessa questão. Então esse convite de Josué, queridos, ele é muito interessante. Ele também vale para nós cristãos, né? A salvação é um dom gratuito de Deus? A salvação é um dom gratuito de Deus. Né? A gente reconhece o sacrifício de Jesus. E agora, entenda, seguir a Jesus não é uma coisa fácil. Seguir a Jesus não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Então, assim, é como se, né, poderíamos dizer assim, olha, vocês não podem servir a Cristo,
Porque o Cristo ele é isso, assim, assim, assado. Então não dá para vocês ficarem levando uma vida de pecado e querendo se chamar, uma vida sem compromisso com Deus e querendo se chamar de discípulo. Não, o Senhor é Deus santo, é Deus zeloso, né? Ele não vai tolerar, não vai perdoar esse tipo de comportamento. Ok? Vamos em frente aqui. Aí ele fala assim, aí ele começa a colocar esses termos, né? Se deixardes ao Senhor, né? Ou seja, se sair da presença, se retroceder, se vocês forem servir deuses estranhos, ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. A ideia é, olha, se vocês fizerem isso, se voltarem contra o Senhor virará sua face de justiça, o Senhor vai tratar com vocês, o Senhor vai, esse mal aqui não é um mal diabólico, tá? Ou seja, as coisas não vão acontecer como vocês estão acontecendo, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter permissão do Senhor para que coisas aconteçam. E se você for estudar a história de Israel, né, quando você vê o reino do norte cai, depois o reino do sul, tudo isso foi permissão do Senhor diante, né, do desvio quase que completo da nação. No caso, pelo pecado, pela iniquidade, pelo engano, pelo orgulho, pela soberba, pela falta de submissão a Deus. Então, há um contexto que a gente tem que entender aqui. Tá? E aí o povo responde, perdão, não, verso 21, não, estamos no verso 23. Aí ele fala, deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor. Inclinem o vosso coração ao Senhor. E disse o povo, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Aqui eu acho interessante, gente, porque a gente, por isso que é importante a gente entender a seriedade das coisas de Deus, porque às vezes nós falamos coisas, respondemos coisas, concordamos com coisas que na verdade o nosso coração não parou para pensar na profundidade do comprometimento que nós temos que de fato ter, ok? Então eu vejo isso na resposta do povo, olha, sim, nós vamos servir ao Senhor, só vamos obedecer a sua voz. E não muito tempo depois para frente, uma geração, se eu não estou enganado, a coisa já está totalmente degringolada. Tá? Verso 25, assim naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. O Senhor ele colocou os termos desse compromisso, dessa responsabilidade, assim como Moisés havia feito anos antes, quando ele lá no livro de Deuteronômio, ele vai trazer lá sobre as bênçãos e as maldições para o povo, mostrando que era preciso haver um comprometimento, que se não houvesse o comprometimento, as bênçãos não viriam e necessariamente eles estariam debaixo de maldição. Ok? Verso 26. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali embaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então havia um carvalho, esse santuário do Senhor, gente, é o tabernáculo que deveria estar montado ali então, tá? E ali ele escreve essas palavras todas, ele toma uma grande pedra e ele vai erigir ali eu vou usar esse monumento, mas na verdade isso essa pedra ela é um testemunho, né? É uma pedra de testemunho. Então ele põe a pedra, lembrando que o povo já está lá, tudo reunido, tá? Essa pedra testemunho ela é um lembrete, tá? Um lembrete legal, um lembrete do testemunho do que foi assumido diante de Deus pelas pessoas. É como se essa pedra ela fosse uma pedra, uma testemunha, tá? Uma testemunha do que estava sendo estabelecido ali, tá? Então a pedra e o povo agora eram ambos testemunhas, tá? E que mais? Eu estou no verso 20. Isso, verso 27. Feito isso,
Ou seja, feito isso, terminou-se a cerimônia, né? Então, o verso 28 fala: então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança, ou seja, cada um para a sua casa, cada um para a sua herdade, para a sua propriedade, tá? E aí nós temos então esse fechamento, né? Ele fecha-se o livro, fecha-se a história, porque agora eles voltam. E depois, no verso 29, feito tudo isso, e depois que tudo isso acabou, passou, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Então mostra que ele, com 110 anos, então o tempo, o ciclo de vida de Josué termina, tá? E ele então é sepultado. Tá? E aí a informação vai colocar, dizendo que sepultaram no termo da sua herança, em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito. Então ele está dizendo, olha, depois que ele morreu, Israel permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu na presença do Senhor, em partes também porque haviam muitos dos anciãos, que eram mais novos ali do que Josué, mas agora já eram anciãos de toda ali a congregação, e esses anciãos, eles eram esse link de tanto que diz, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito, ou seja, é o memorial, o memorial vivo, o testemunho vivo desses homens. Então, além da pedra testemunho, você tinha esses homens, mas observe que eles estão morrendo, eles estão morrendo. Outra informação interessante, que é o cumprimento também, o cumprimento de Gênesis 50, lá verso 24, verso 25, está no versículo 32, que fala sobre os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém. Tá? Então, José morreu no Egito, os ossos deles foram enterrados ali. Depois, quando o povo sai do Egito, na primeira geração, eles levam os ossos de José, e agora, de fato, Josué está sendo enterrado, os ossos, o que restou dele, porque foram muitos e muitos anos, irmãos, tá? Essa história toda. Então pegou esses ossos, e agora esses ossos foram enterrados em Siquém, fala naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Então ali havia aquilo que a gente chama nos dias de hoje, que você tem um jazigo, Então ali havia um jazigo comprado, uma terra comprada, e agora eles vão enterrar, comprada por José na época, tá? Eles vão enterrar agora o próprio José nessa terra, que seria o lugar onde ele teria que ficar agora, e aí isso se cumpre, as palavras que José proferiu centenas de anos antes ali, tá? Que mais aqui, gente? Verso 33, depois disso, Eleazar, que era o sacerdote, ele também falece, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dada na montanha de Efraim. Tá? Então, Eleazar, o sumo sacerdote, ele também recebe, assim como o Josué foi enterrado na sua terra, José foi enterrado em Siquém, e agora Eleazar é enterrado também na sua herança, na porção da sua terra. E com isso, gente, nós terminamos o livro de Josué, mostrando que essa primeira fase ela termina, mostrando que a morte de Josué, a morte de Eleazar, os anciãos também todos vão morrer, porque o livro de Juízes vai contar, que se passa, todos eles morrem, e então vai vir uma outra geração que vem depois. E essa outra geração
a sua história, né, a sua caminhada, ela vai ser construída, vai ser escrita, né, registrada no livro de Juízes. Queridos, para a gente fechar então a nossa aula, o livro de Juízes mostra de fato a seriedade do compromisso, mostra primeiro a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, como Deus cuida, como Deus abençoa, como Deus é benevolente na nossa vida, como de fato o que torna a nossa vida valiosa, abençoada é a presença de Deus. Mas também há um comprometimento, Deus espera um comprometimento nosso com Ele, mediante a tudo isso, né, que Ele é, daquilo que Ele oferece, da sua grandiosidade, da sua generosidade, tudo isso, né, o Senhor espera que venhamos servi-lo com mais afinco, com mais fé, com mais compromisso, com mais responsabilidade. Né? Então que eu e você possamos estar atentos para que no nosso caminhar, na nossa vida, possamos manter a nossa fé, o nosso comprometimento, a nossa fidelidade a Deus, sabendo que nós não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Há uma maneira certa, correta, que agrada a Deus. Então nós precisamos servir e adorar o Senhor em santidade, né? E possamos fazer isso em espírito e em verdade para a glória do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe ricamente vocês. Espero que vocês tenham sido abençoados com esse estudo do livro de Josué. E os estudos vão ficar todos ali guardados. Você pode a qualquer momento ir, consultar, verificar. E eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito na sua fé. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa aula, por esse estudo. Abençoa cada um que tem estudado, participado, dedicado tempo para isso. Que o Senhor abençoe, renove e fortaleça. E que esse entendimento, Senhor, da história do livro, traga em nós uma mudança de entendimento, é claro, mas também uma prática, que as nossas vidas sejam vidas vividas de forma simples, prática, para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai, te damos graças nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos, Deus abençoe a sua vida, fica na graça e na paz de Cristo nosso Senhor. Até mais.